falar então agora do preparo para o exame. O paciente ele vai ficar em decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo para esse exame. Os membros torácicos eles vão ficar inclinados cranialmente para que a gente abra o tórax do paciente e consiga ter acesso à região cardíaca. É necessário que seja feita uma tricotomia ampla da região que a gente vai investigar, né? Isso porque o pelo ele atrapalha a passagem da onda sonora, né? Então a gente tem que remover o pelo e é necessário que a gente coloque um gel condutor, né? Para que a gente consiga conduzir essas ondas. Para que a gente consiga colocar o paciente em decúbito lateral direito e esquerdo da forma mais adequada possível para o exame, é necessário uma mesa ou colchão de eco. Então aqui eu trouxe imagens para vocês para mostrar como é que é esse colchão. Esse colchão ele tem que ser alto, né? Então no mínimo uns 15 centímetros de altura. Por quê? Para que a gente possa introduzir a mão por baixo do colchão e chegue pela lateral do tórax do paciente, tá? Então, bem aqui como tá essa imagem aqui mostrando. Então, aqui a mão do ecocardiografista entrando com o transdutor bem na lateral do tórax, tá? Então, o tórax do paciente tem que ficar nesse buraquinho para que a gente possa introduzir a nossa mão com o transdutor ali. A gente consegue ver aqui que a pessoa ela tá segurando os membros craniais do paciente inclinados para frente, né, para abrir o tórax. E aqui nessa segunda imagem, um gato, né, também com os membros tracionados cranialmente. Essa região aqui ela tem que ser depilada, né, previamente. Então, aqui de um hemitórax até o outro hemitórax, então é uma faixa bem extensa que a gente tem que fazer a tricotomia, porque a gente vai investigar os dois lados. Então, aqui é uma imagem de uma tricotomia ideal, né? Ela se estende de um hemitórax até o outro e é bem nessa região aqui que a gente vai introduzir o nosso transdutor. Então, primeiro o paciente ele fica em decúbito lateral direito e posteriormente para o segundo momento a gente inverte, né? Então, o paciente ele fica com a cabeça para esse lado e com os membros posteriores para esse e o tórax vai ficar encaixado aqui para que a gente avalie então o outro lado do tórax. Bom, quais são os principais parâmetros que nós iremos avaliar no ecocardiograma que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo com esse paciente? Primeiro, miocárdio. Então, vamos avaliar movimento e espessura do miocárdio. Isso porque o miocárdio espessado ou com a espessura reduzida pode nos indicar, por exemplo, cardiomiopatias. Então, o miocárdio espessado pode me levar a crer que esse paciente possa ter, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica ou uma pseudohipertrofia, né? Nos casos de pseudohipertrofia, geralmente a gente tem a musculatura mais espessada do que o normal, nos casos de desidratação, né? Então, isso tem que ser descartado, tá? Não quer dizer que porque o paciente tem um espessamento do músculo cardíaco que ele tem uma cardiomiopatia, né? Existem alguns fatores que podem estar afetando aí, né? Contribuindo para que haja esse espessamento e que não seja uma patologia primária. Depois a gente vai ver em detalhes quais os outros fatores que podem interferir nisso. Então, o movimento do miocárdio, para a gente ver se ele está fazendo a contração adequada, e espessura. Vamos avaliar o diâmetro das câmaras, né? Pensando aqui em aumentos, em sobrecargas de câmaras, aumentos ou redução de câmaras. Tamanho do coração, então existe uma relação que a gente utiliza, que inclusive é uma relação que está nos consensos, né? Tanto de cardiomiopatias em felinos, quanto na doença valvar crônica em cães, esse é um parâmetro que está lá nos consensos, é uma medida que a gente tem que avaliar em muitos casos e que vai nos ajudar como manejo terapêutico. Então, acima de tais valores, quer dizer que o coração está aumentado e existe indicação de tratamento. Então, depois a gente vai ver quais são essas indicações de acordo com os guidelines. Avaliaremos também a função sistólica do ventrículo esquerdo. O que é a função sistólica, né? É a contratilidade do coração, se esse coração está contraindo de forma adequada para fazer a ejeção desse volume do ventrículo esquerdo para o corpo. Iremos avaliar também as válvulas, tanto atrioventriculares, então a mitral e a tricúspide,
quanto as semilunares. Então, em relação à espessura, a presença de nodulações, a presença de insuficiência ou estenose, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar através do ecocardiograma. E também o pericárdio, né? Não podemos deixar de avaliar o pericárdio, que é a membrana que envolve todo o coração. Geralmente ela aparece bem hiperecogênica no nosso exame, depois nós iremos ver imagens. E tem alguns casos em que há acúmulo de efusão pericárdica, então isso a gente também consegue visualizar no ecocardiograma. Além dos parâmetros anteriores, nós ainda podemos avaliar através do ecocardiograma e através do estudo Doppler a velocidade dos fluxos transvalvares, ou seja, a velocidade do fluxo sanguíneo que passa entre as válvulas cardíacas. Então, iremos avaliar como é que estão esses fluxos e como é que é a velocidade desses fluxos. Além de também podemos mensurar o gradiente de pressão, qual é a pressão com que esse fluxo passa por tal região. Bom, eu vou mostrar para vocês rapidamente as janelas acústicas, né, onde que a gente introduz o transdutor. Então, as janelas acústicas, elas são o local de posicionamento do transdutor no tórax do paciente. Então, essa primeira imagem aqui é uma imagem em que a gente coloca o transdutor na paraesternal direita do paciente e numa vista longitudinal do coração. Ou seja, o coração está cortado neste sentido aqui, tá? Na longitudinal. Então, é uma vista paraesternal direita, longitudinal. Aqui nessa imagem, o que a gente visualiza, né? Rapidamente nós iremos visualizar o tamanho do átrio esquerdo, o tamanho do átrio direito e dos seus ventrículos, né? Ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, basicamente, a gente vai avaliar aqui as 4 câmaras. Então, a gente pode chamar também esse corte de paraesternal direito, eixo longo ou longitudinal, 4 câmaras, tá? Quando a gente faz uma movimentação do tórax e abre um pouco a nossa mão, gira um pouco a nossa mão, nós conseguiremos ver aqui a via de saída do ventrículo esquerdo que vai desembocar aqui na artéria aorta. Então, a partir dessa imagem aqui, que a gente chama de paraesternal direita, eixo longo, 5 câmaras porque a gente vê os 2 átrios, os 2 ventrículos e a saída da aorta. Então, aqui a gente consegue avaliar como é que está a válvula aórtica, se tem espessamento, poderemos colocar o Doppler para ver como é que está a velocidade aqui, se tem turbilhonamento, né, como é que está a direção do fluxo, mas principalmente avaliar aqui a válvula, né, como é que ela está, se ela está espessada, se ela tem nodulações. E o Doppler colorido nos ajuda também a avaliar, além, né, do fluxo, da gente visualizar como é que está o fluxo passando por aqui, se tem estenose, se tem insuficiência, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma visualização geral do coração. Nessas imagens, nós também conseguiremos avaliar a contração cardíaca, né? Então, a gente vai estar visualizando o coração em movimento. Então, é possível ver como é que essas paredes se movimentam, tanto do átrio direito, ventrículo direito, quanto átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, aqui é uma imagem real dessa representação gráfica, tá? Então, o corte paraesternal direito, longitudinal ou eixo longo, 4 câmaras. Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Aqui a gente consegue visualizar bem a válvula mitral. E aqui o longitudinal direito, 5 câmaras, em que a gente visualiza então a saída aqui da artéria aorta. Então, o ventrículo esquerdo e a saída da artéria aorta. Bom, aqueles 2 foram cortes na longitudinal, né? A gente viu o comprimento do coração. Agora, nós faremos cortes na transversal, como se a gente pegasse o coração e fatiasse ele em rodelas, né? E cada altura do coração, cada fatia dessa, a gente vai ver uma estrutura diferente. Então, vamos começar por essa imagem aqui, em que a gente visualiza essa representação gráfica aqui da letra A. Aqui nós iremos visualizar a câmara ventricular esquerda. Então, aqui nós iremos ver basicamente como é que está a contração da musculatura ventricular esquerda e se essa câmara está dilatada ou se ela está de tamanho normal. Nessa outra imagem aqui, a nível dos músculos papilares, nós iremos subir um pouco mais com o nosso transdutor,
A gente faz um movimento de leque, geralmente. Vamos subir um pouco mais o nosso transdutor e nós iremos ver, então, de novo, a cavidade ventricular esquerda, mas, além de ver a cavidade, nós iremos ver os músculos papilares, que são aquelas estruturas que dão sustentação para as cordoalhas tendíneas, né? Então, aqui a gente vai avaliar principalmente eles, os músculos papilares. Então, avaliar a ecogenicidade dessa musculatura e se tem aumentos. Geralmente, na cardiomiopatia restritiva em gato, nós temos deposição de fibrose na musculatura. Então, essa região pode ser uma região que a gente visualiza fibrose. Então, a musculatura ela vai estar mais hiperecogênica, mais branca, por depósito de fibrose aqui nessa região do músculo papilar, dos músculos papilares. Subindo um pouco mais com o nosso transdutor, agora nós iremos visualizar o ventrículo esquerdo a nível da válvula mitral. Esse corte a gente chama de corte da boca de peixe, porque realmente a válvula mitral ela parece uma boquinha redonda de peixe, né? Aqui nós iremos avaliar principalmente a válvula mitral, né? Se tem espessamento, se tem nodulações e como é que está a movimentação dessa válvula. E esse corte aqui, que é um dos mais importantes, é o corte do átrio esquerdo aorta, em que nós iremos fazer a mensuração então do tamanho do átrio esquerdo, que vai nos ajudar aí na tomada de decisão terapêutica futuramente, né, nos próximos módulos, tá? Então, aqui nessa imagem, o que nós temos? Nós temos a aorta no corte transversal e o átrio esquerdo também no corte transversal. E aí, nós iremos fazer uma relação do diâmetro dessas duas estruturas. Então, nós iremos pegar o nosso medidor e iremos medir o diâmetro aqui da aorta e o diâmetro do átrio esquerdo. E iremos fazer uma divisão. Átrio esquerdo dividido por aorta, né? Diâmetro do átrio esquerdo dividido por diâmetro da aorta. E nós teremos um valor. Até 1,6 é um valor considerado normal para cães. E até 1,5 é normal para gatos. Então, relação átrio esquerdo aorta acima de 1,6 para cão e acima de 1,5 para gato, quer dizer que nós temos um aumento do átrio esquerdo, tá? Porque geralmente no paciente normal, essa relação ela é próxima de 1 para 1, né? Então, o tamanho do átrio esquerdo é muito parecido com o tamanho da aorta. Se ele está muito mais aumentado, quer dizer então que nós temos sim um aumento atrial esquerdo. E esses dois últimos cortes nós iremos fazer com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Então, agora a gente vira o paciente para o outro lado e iremos agora examinar o lado esquerdo. Então, iremos introduzir o nosso transdutor e a gente vai ver agora o coração através da apical, tá? Então, o transdutor vai estar mais ou menos aqui e vai estar incidindo o feixe nesse sentido aqui. Então, a imagem que a gente vai ter é essa e essa, tá? Aqui nós temos as 4 câmaras cardíacas. Então, esse aqui é um corte paraesternal esquerdo, apical, 4 câmaras. De novo, né? Nós vimos apenas as 4 câmaras. Então, átrios esquerdo e direito e ventrículos esquerdo e direito. E aqui nós iremos ver, então, o corte 5 câmaras, em que a gente abre, então, a aorta. Então, a mesma coisa do corte longitudinal. E iremos ver a saída aqui da aorta. Nesse corte, a gente pode avaliar aqui o fluxo da aorta, colocar o nosso gate aqui para medir como é que está a velocidade desse fluxo que está saindo pela aorta. Podemos colocar o Doppler colorido para avaliar como é que está a direção desse fluxo, se esse fluxo está vindo realmente aqui em direção à aorta, ou se ele está turbilhonando, ou se está tendo algum tipo de insuficiência. Quando tem insuficiência, geralmente tem um retorno de sangue, né? Então, tudo isso a gente vai avaliando. Essa aqui é uma imagem real, então, de um ecocardio dessa imagem gráfica, tá? Então, 4 câmaras cardíacas, o nosso transdutor está aqui em cima e as ondas estão sendo emitidas nesse sentido. Então, a gente vê o coração assim mesmo de cabeça para baixo. E aqui, então, com a aorta aberta. Bom, para que a gente possa avaliar, então, de forma bem completa o coração do nosso paciente, existem diferentes modos ecocardiográficos que o aparelho de ecocardio nos dá.
Então, o modo M é o modo movimento. Através desse modo, nós iremos avaliar justamente a movimentação das estruturas cardíacas. O modo B é o modo bidimensional, então ele serve principalmente para a gente fazer medidas e também avaliar a movimentação da musculatura, se existe alguma alteração em alguma estrutura em relação à morfologia, em relação à anatomia do coração. E o estudo Doppler, que vai nos ajudar a avaliar principalmente os fluxos e as suas velocidades que passam dentro do coração, assim como o gradiente de pressão desses fluxos. Então, o modo B é o modo bidimensional, é o modo que nós vamos utilizar para principalmente avaliar as estruturas como um todo. Então, dá uma olhada aqui nos átrios e nos ventrículos. A gente vai bater o olho e já vai perceber se tem aumento ou não, como é que está a movimentação dessa musculatura aqui, né? Porque o coração ele vai estar em movimento, então a gente vai conseguir avaliar também a movimentação da musculatura, se está adequada ou não. E nós poderemos fazer medidas, né? Então a gente pode escolher uma imagem, deixar essa imagem estática e fazer medidas, tá? Medidas de diâmetro de câmaras, medida de válvulas, né? Então tudo isso pode ser feito através do modo B. Nós teremos uma imagem plana em tempo real e ela nos dá informações, então, tanto qualitativas quanto quantitativas, né? Então, podemos avaliar tanto a movimentação do coração, ou seja, informações qualitativas, quanto fazer medidas, mensurações. O modo M é o modo movimento. É uma representação gráfica do movimento das estruturas em cada ciclo cardíaco. Então, esse modo ele vai nos dar informações quantitativas. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós iremos colocar o nosso transdutor aqui no posicionamento correto, o feixe vai vir nessa direção e a gente vai acionar o modo M do nosso aparelho. E aí, quando a gente aciona o modo M, a imagem que nós teremos na tela é essa aqui. Então, é essa imagem aqui, uma imagem real de ecocárdio, tá? Então, a gente coloca o nosso gate nesse sentido, o nosso feixe nesse sentido, porque a gente quer visualizar a movimentação que ocorre nessa faixa específica, né? Nessa faixa única aqui. E a gente aciona o modo M. E aí a imagem que a gente vai ter é essa aqui. Nós iremos ver como é que está a movimentação da musculatura ao longo do tempo. Então, nós podemos paralisar essa imagem também e fazer, por exemplo, medidas aqui da musculatura do septo interventricular. Então, medida aqui até aqui. Podemos medir a cavidade do ventrículo esquerdo em diástole. Então, nesse momento aqui o coração está relaxado e nesse momento aqui o coração está contraído. Então, a gente pode medir tanto no relaxamento quanto na contração e quanto que está esse diâmetro ventricular. Então, existem parâmetros já bem marcados, né, através de tabelas, tanto em livros quanto em artigos, que nos mostram os valores normais de diâmetro ventricular esquerdo, dependendo do peso do animal. E aí podemos também medir aqui, né, a espessura da musculatura da parede livre, que é essa aqui de baixo. E logo abaixo aqui, essa estrutura bem hiperecogênica é o pericárdio, né? A membrana que está ali coladinha com a musculatura do coração. Esse paciente aqui, ele não tem alteração no pericárdio. O pericárdio dele está perfeitamente normal, tá? Numa situação em que a gente tem efusão, por exemplo, acúmulo de líquido pericárdio, essa linha hiperecogênica, ela vai se afastar aqui da musculatura, né? Por quê? Porque vai ter uma quantidade maior de líquido entre os dois. E o que a gente vai ver aqui entre o músculo e o pericárdio é uma imagem anecogênica como essa aqui. Essa imagem anecogênica aqui passando dentro da cavidade ventricular é o sangue. Então, fluidos, né, líquidos, eles são anecogênicos no ecocárdio, no ultrassom. Então, nós iremos ver uma imagem anecogênica também aqui entre o pericárdio e a musculatura nos casos de efusão pericárdica. Através dessa imagem também a gente pode calcular como é que está a contratilidade do coração do nosso paciente, através da fração de encurtamento. Então, nós iremos fazer as medidas da cavidade ventricular, né, desse diâmetro da cavidade ventricular, tanto em diástole quanto em sístole. E aí o aparelho nos dá o valor de fração de encurtamento, ou seja, quanto esse coração está encurtando, né? Quanto ele está realmente contraindo. E aí também se tem os valores de referência normais
para cães e gatos. E o modo Doppler, então? O modo Doppler, ele vai nos falar muito sobre a função hemodinâmica desse nosso coração. Então, vai nos dar informações quantitativas e também qualitativas sobre o fluxo sanguíneo. Agora, a gente não está falando das estruturas do coração, das válvulas, da musculatura. Nós estamos falando do fluxo. Temos, então, 4 modos de Doppler: o pulsado, o contínuo, o colorido e o tecidual. Então, nós vamos ver cada um agora. Vamos, então, às diferenças dos Dopplers. O Doppler pulsado, então, ele utiliza um único cristal lá do transdutor. Então, esse único cristal ele é responsável por emitir a onda sonora e receber a onda sonora. Então, leva um tempo, né, até a onda ser emitida, bater na estrutura que a gente quer estudar e retornar ao transdutor para que depois essa imagem seja visualizada na tela, certo? Então, a diferença principal deste modo aqui para o próximo que nós iremos ver é em relação à velocidade. Então, esse modo aqui, ele avalia velocidade, direção e características do fluxo daquele determinado local que a gente colocou o nosso gate, né? Que a gente colocou a nossa linha ali, que depois eu vou mostrar para vocês. Existe uma linha que a gente coloca, a gente chama de gate, em cima da estrutura, né, da velocidade que a gente quer avaliar, certo? Então, esse modo, ele difere do outro, do próximo que eu vou falar, principalmente em relação ao limite de velocidade. Como esse modo ele utiliza apenas um cristal piezoelétrico e esse cristal ele emite e ele recebe o sinal, então existe um limite de velocidade que esse modo é capaz de detectar no exame. Então, velocidades de fluxos, né, muito altas não vão conseguir ser lidas, digamos assim, por esse modo. Então, esse aqui é o gráfico que nós temos quando nós colocamos, então, o nosso gate lá em cima do fluxo que nós queremos avaliar, e aí ele vai nos dar esse gráfico. Então, a ponta aqui do gráfico é a velocidade máxima que esse fluxo atingiu. E a gente percebe que esse fluxo está na parte inferior aqui da linha base, né? Então, a gente pode dizer que é um fluxo negativo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse fluxo sanguíneo ele está se afastando do meu transdutor. Por isso que ele forma essa imagem no gráfico na parte inferior, na parte negativa do gráfico, tá? Então, através disso, a gente consegue, então, avaliar a direção do fluxo, a velocidade, porque a gente vai aqui mensurar qual é a velocidade máxima que esse fluxo atingiu. Então, aqui outro exemplo, aqui é a velocidade do fluxo pulmonar, né? Então, a gente vai colocar o nosso gate lá em cima da artéria pulmonar e vamos ligar o modo Doppler pulsado e teremos essa imagem gráfica aqui. E nesse segundo caso aqui, é a velocidade do fluxo aórtico, tá? Então, dá para ver que ela é mais alta, né? O pico, ela chega quase aqui a 1,5, sendo que o pulmonar está aqui próximo de 1. Então, o fluxo aórtico ele é realmente mais alto do que o fluxo pulmonar. Tá? Então, esse é o normal. E nos casos em que nós temos velocidades muito altas, esse modo Doppler pulsado não vai conseguir identificar. E aí nós vamos ter na imagem o que a gente chama de aliasing, que é esse risco aqui na tela, que se estende aqui da parte superior até a parte inferior. Então, na verdade, não vai ter uma formação de imagem fidedigna. Nós não conseguiremos avaliar a velocidade real desse fluxo, porque a velocidade do fluxo está muito alta. Então, para que a gente possa avaliar de forma adequada a velocidade desse fluxo, nós teremos que mudar o modo de avaliação. Então, para que o aparelho consiga identificar velocidades muito altas, nós teremos que mudar o modo do nosso aparelho para o modo Doppler contínuo. Esse modo, ele utiliza 2 cristais piezoelétricos, por isso que ele consegue identificar velocidades altas, né? Fluxos com velocidades altas. Então, à medida que um sinal sonoro já foi emitido em direção à estrutura que a gente quer avaliar, já tem uma onda retornando que vai ser lida por outro cristal piezoelétrico, né? Então, é quase que simultâneo. Por isso que esse modo ele é o ideal para identificar, né, para mensurar
a velocidade de fluxos de altíssima velocidade. O som ele é transmitido e recebido de forma constante. Mas e que fluxos são esses, né, que têm velocidades assim tão altas? Por exemplo, refluxos, né, os sopros. Então, em casos em que a gente tem sopros de intensidade muito alta, na realidade o que a gente tem é um refluxo de sangue, né? Então, é um refluxo indo do ventrículo para o átrio esquerdo. E ele passa ali pela válvula mitral numa região de um pequeno espaço. Então, ele passa por ali turbilhonando, ele passa com dificuldade. Consequentemente, a velocidade que esse fluxo passa por ali vai ser uma velocidade muito alta. E aí, para a gente identificar a velocidade desse refluxo, é só através do modo contínuo. Nos casos de estenoses valvares também, por exemplo, estenose pulmonar, estenose aórtica, é a mesma situação. Como a gente tem um estreitamento ali da região por conta da estenose, o fluxo sanguíneo que passa por ali também passa com dificuldade, passa turbilhonando. Consequentemente, a velocidade desse fluxo aumenta muito. E aí, através do modo Doppler contínuo, nós conseguimos identificar. O outro modo que nós temos é o modo Doppler colorido, né? Então, através do mapeamento de fluxos em cores, a gente pode identificar então a direção e a velocidade do fluxo no interior das câmaras e passando também através das válvulas. Então, quando nós vemos imagens vermelhas, né, fluxos vermelhos através do Doppler colorido, quer dizer que esse fluxo está se aproximando do meu transdutor. E quando nós vemos fluxos em azul, quer dizer que esse fluxo está se afastando do meu transdutor. Então, nesse caso aqui dessa imagem, o meu transdutor está aqui em cima, tá? E os sons, né, as ondas sonoras estão sendo emitidas nessa direção. Esse fluxo aqui, ele não está vindo em direção ao meu transdutor. Ele está se afastando do meu transdutor. Então, ele está vindo aqui para baixo, ó. Essa aqui é a artéria pulmonar. O fluxo sanguíneo saiu aqui do ventrículo direito, passou pela via de saída e entrou na artéria pulmonar e agora está vindo aqui para baixo. Por isso que ele aparece em azul, porque ele está se afastando do meu transdutor que está aqui em cima. E aqui nesse caso, esse fluxo ele está em vermelho. Então, ele está se aproximando do meu transdutor. O meu transdutor está aqui em cima e esse fluxo está vindo nessa direção. Então, ele está se aproximando do meu transdutor. Nós conseguiremos também ter uma noção, através do Doppler colorido, de velocidade. E como, né? Como se o Doppler colorido ele não é mensurável? Justamente pelo turbilhonamento daquele fluxo. Então, fluxos de alta velocidade, eles turbilhonam. E aí, como esse fluxo está numa velocidade muito alta, ele está se misturando com os fluxos que vêm e vão, né? Então, fluxos que estão indo e voltando. Consequentemente, nós teremos fluxos indo numa direção e outros indo na direção oposta. Então, nós teremos uma mistura de cores. Por isso que a gente vê fluxos de alta velocidade com esse mosaico aqui de cores. Esse aqui, por exemplo, é um refluxo na válvula mitral, tá? Então, o fluxo ele era para vir aqui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas ele está retornando, porque essa válvula mitral ela não se fechou de forma perfeita, e aí está permitindo que tenha um refluxo aqui para o átrio esquerdo. Como o espaço aqui para passagem desse fluxo é reduzido, ele passa turbilhonando numa alta velocidade. Por isso que aparece assim nesse mosaico de cores, nessa mistura de cores. E mesma coisa aqui. Aqui é a artéria pulmonar e esse paciente possivelmente ele tem uma estenose pulmonar. O fluxo também passa turbilhonando nessa região, por isso que ele aparece numa mistura de cores, no mosaico em cores. Então, quando a gente vê esse tipo de imagem no nosso laudo de ecocárdio, lá nas imagens anexadas, já dá para entender que então são fluxos de alta velocidade que estão turbilhonando.